Olá pessoal! O corpo agrada com boa resistência anticorrosiva. Se forem encontrados bolsões de ferrugem, significa que o carro sofreu um acidente e foi restaurado artesanalmente. É melhor ficar longe de tal caso. Os produtos químicos das estradas atingem as peças cromadas. Depois de alguns invernos, o revestimento decorativo fica turvo e incha. As fechaduras das portas muitas vezes emperram e não abrem. Os reguladores de janela falham, o cabo da unidade se move em uma capa de plástico e fica rígido com o frio. Sons estranhos podem ser irritantes na cabine. O apoio de braço e a tampa do porta-malas rangem e a coluna de direção emite gemidos incompreensíveis quando o volante gira. O defeito pode ser tratado substituindo o cassete ou anel da coluna de direção, os fios param de esfregar no plástico e o som desagradável desaparece. Frequentemente, os revendedores, às suas próprias custas, trocavam o estofamento da almofada do banco do motorista. Em quase todas as modificações com interior de couro, apareciam rachaduras. Mas se as portas começarem a abrir durante o movimento, a culpa é dos fechos, que nos primeiros carros não eram de qualidade adequada. Nem todos os proprietários ficaram satisfeitos com o formato dos bancos, mesmo em crossovers com bancos melhorados, houve reclamações de que as costas começaram a doer depois de 1 ou 2 horas ao volante. No entanto, é a parte elétrica que causa mais problemas. O sistema Start-Stop e a função de tração integral muitas vezes não funcionam corretamente, especialmente em climas frios, e a direção assistida elétrica também apresenta mau funcionamento. Muitos usuários atribuem isso ao design excessivamente sofisticado da máquina e à abundância de componentes eletrónicos complexos. Portanto, inúmeras falhas de equipamentos foram tratadas pela garantia. Qualquer problema com o sistema de freios, motor, caixa de câmbio ou direção é refletido na tela. Além disso, a maioria deles é trivial. Por exemplo, a transmissão automática adapta-se ao estilo de condução e, se o condutor e, portanto, o estilo, mudarem, a caixa gera imediatamente um erro. Terá que ser retirado da concessionária com diagnóstico obrigatório. Acontece que, por trás de tais preocupações, muitas vezes podemos ignorar problemas realmente sérios. Afinal, existem muitas opções eletrónicas em cada componente e unidade. Os motores também não poderiam viver sem eles. O X6 foi equipado com 6 turboalimentados de 3 litros, motores a gasolina e diesel de 306 cavalos com 218.249.313 e 381 cavalos-vapor, bem como V8S superalimentados de 4,4 litros, 450 e 575 cavalos-vapor para a versão M. Os motores a gasolina não são confiáveis. Assim, o R6 inicial de 3 litros consome muito óleo, até meio litro por 1000 km. Além disso, os técnicos de serviço consideram tais números aceitáveis. Se o apetite do motor for maior, é necessário tomar medidas urgentes, trocar as vedações da haste da válvula ou os anéis do pistão. Outro motivo é uma válvula EGR, ventilação do cárter, com defeito. A propósito, o óleo deve atender aos requisitos da modificação específica do X6. Caso contrário, as válvulas com compensadores hidráulicos começarão a coquear. Mesmo em versões relativamente recentes, a bomba de combustível de alta pressão falha. Por 100.000 km você precisa estar pronto para substituir os suportes do motor. Ao mesmo tempo, também são atualizadas bobinas de ignição individuais, que raramente duram mais de 100.000 km. Além disso, as peças sobressalentes originais do motor são muito caras e as não originais não têm uma vida útil normal. A propósito, muitas vezes o motor já tinha que ser consertado em 50 a 60.000 km. Você pode imaginar quanto custará a reforma de um motor, normalmente até 50% é adicionado a esse valor. As coisas estão um pouco melhores com o G8. Se o 6 adora óleo, o V8 simplesmente o devora. É verdade que geralmente depois que os anéis raspadores de óleo ficam presos, perto de 100.000 km, mas geralmente antes. Nesta unidade, você deve monitorar rigorosamente a falha de ignição. Assim que sentir uma leve contração do motor em marcha lenta, troque imediatamente as velas. Ao mesmo tempo, é melhor instalá-las a partir da versão M, essas velas duram muito mais, embora sejam mais caras. Nos primeiros carros, os bicos injetores sofriam com vazamento de combustível pelas vedações. Portanto, após um longo período de inatividade, ao dar partida no motor, pode ocorrer um golpe de ariete. E isso já é um problema. Os reparos custarão um valor equivalente ao custo de um novo carro compacto Vaz. Desde 2017, os injetores foram substituídos por peças de novo estilo e o problema desapareceu.
O grupo de risco para ambos os motores é o turboalimentador. Para prolongar sua vida útil, você precisa usar apenas óleo de motor de alta qualidade e atualizá-lo em tempo hábil. As mesmas recomendações podem ser igualmente aplicadas aos motores diesel. O X6 tem um quarteto inteiro deles. Embora, em geral, este seja o mesmo turbo 6, em linha de 3 litros N57D30A com vários graus de impulso. A versão básica produz 218 cavalos de potência, e a próxima, com pressão de turbo ligeiramente aumentada, produz 249. A versão de 313 cavalos tem 2 turbinas, e a versão topo de linha de 381 cavalos tem 3. Os motores também apresentam problemas, embora sejam mais confiáveis que os a gasolina. Entre seus pontos fracos estão as válvulas giratórias, que ficam entupidas com óleo usado, o que exige limpeza periódica das turbinas, junto com a válvula EGR. Após 60 mil km, preste atenção ao amortecedor do virabrequim. Se começar a delaminar, substitua-o imediatamente. Caso contrário, ele ficará desgrenhado e causará muitos problemas. Mas uma turbina bem cuidada pode durar até 200 mil km. A cadeia de temporização possui aproximadamente o mesmo recurso. As velas incandescentes duram 1,5 a 2 vezes menos e os bicos injetores são trocados à medida que se desgastam, geralmente após 100 mil km. Em termos de serviço, os motores diesel revelaram-se ainda mais exigentes em comparação com os motores a gasolina. O cuidado decente não prejudicará a transmissão automática ZF8HP75 de 8 velocidades. Não há outra caixa de câmbio para o X6. O óleo nele é trocado em média a cada 60,000 ou 80,000 km, e com atualização do filtro. O fato é que ele está localizado em um cárter de plástico, que precisa ser trocado a cada desmontagem. No geral, a unidade ZF é confiável. É verdade que ele foi projetado para um torque máximo de 750 a 900 Nm. E se o motor do seu carro tiver características de potência e torque superiores, a vida útil da caixa será menor. Porque então a máquina opera no limite das suas capacidades. Daí a falha prematura do bloco de válvulas hidráulicas e do conjunto de embreagem. Nesse caso, o conserto de qualquer unidade de transmissão automática nas concessionárias é estimado em 6 dígitos. Se você mantiver a calma e não derrapar fora da estrada ou na neve profunda, a caixa durará até 300 mil km. Um estilo de direção tão severo não prolonga de forma alguma a vida útil da caixa de transferência ATC45L e das juntas homocinéticas externas da caixa de câmbio dianteira. Observe também que o rolamento de suspensão e as travessas não mudam individualmente, apenas todo o mecanismo cardan como um conjunto. E isso são mais 100 mil. Quanto à suspensão, os custos aqui são distribuídos de acordo com o princípio: se você dirige com mais cuidado, gasta menos. O estilo de condução afeta diretamente a durabilidade dos componentes do chassi. Além dos consumíveis habituais, como suportes estabilizadores, braços transversais e de arrasto, juntas esféricas e blocos silenciosos, amortecedores e rolamentos de roda, será necessário trocar periodicamente os elementos pneumáticos, que custam muito dinheiro. Em geral, você não pode comprar um BMW X6, especialmente um usado, com o seu último dinheiro. Após adquirir este tesouro, você deverá ter pelo menos um terço, e de preferência metade, do custo do crossover adquirido. Porque em risco possui unidades de potência turboalimentadas caprichosas, uma complexa transmissão de tração nas 4 rodas e suspensão adaptativa, bem como eletrónica de controle. Portanto, qualquer quebra pode causar um sério golpe no orçamento familiar. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.